Bom, vamos então ao nosso entrevistado da noite, o jornalista Henrique Zimmermann. Prazer ter você aqui com a gente, prazer enorme, aliás. Só para começar essa entrevista, o Henrique está lançando o livro Vozes no Centro do Mundo, só para localizar um pouco. Em 2010 ele recebeu o prêmio da Unesco Repórteres Sem Fronteiras, em 2003 pelo Festival de Cinema de Nova York, categoria Melhor Documentário, Suicida no Quarto das Crianças, 98 premiado jornalista do ano pela Associação de Jornalistas da Espanha, considerado o correspondente mais influente. Enfim, estou aqui com um convidado realmente de peso. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que aliás faz a abertura, ele faz o prefácio do seu livro, ele define o livro como, ele diz que coincide com um novo despertar no mundo islâmico e no mundo árabe. Seria uma visão otimista, você concorda com isso? Este é o momento que a gente está vivendo. É um momento de despertar, é um momento de revolução. Há quem fala de primavera, há quem fala de inverno, porque o que está acontecendo você falando das 4 estações Síria, de Vivaldi, aliás, exato, né? Exato. Eu acho que é um pouco de primavera porque há elementos de primavera. É inevitável e não há dúvida que quando vês jovens que abandonam o seu computador e o Facebook depois de organizar-se e vão para a rua para pedir direitos, e quando vês sobretudo mulheres que normalmente não saem das suas casas, não se encontram com homens estrangeiros, com homens que nunca viram e que não vão sozinhas a lugares públicos e que estão ali nas ruas a pedir os seus direitos e de alguma maneira dizem é uma revolução contra os próprios maridos. Isto há algum elemento de primavera. Mas é verdade que é difícil falar de primavera, Eduardo, quando vês as imagens que chegam da Síria, que são imagens terríveis nos últimos 12 meses. O mundo está a despertar agora, mas isto começou há 12 meses. 12 meses que todos os dias eles matam soldados e agentes secretos, matam simplesmente pessoas que estão ali, às vezes por acaso, e outras vezes também para exigir os seus direitos e para exigir democracia. E isso é um inverno profundo. Mas eu acho que se generalizamos o que está a acontecer no mundo árabe há pouco mais de um ano, que ninguém preveu que ia acontecer, e é um fenómeno geral, global, eu diria que é uma tempestade de areia. Eu não sei se alguma vez estiveste numa tempestade de areia no deserto. Já estive. Mas 3 meses depois da tempestade ainda sentes areia que te sai de todo tipo de sítios esquisitos. É realmente, e é isso que está a acontecer. Não podemos ver realmente o que está a ocorrer, e eu penso que precisamos de muito tempo. É um processo longo até que se deposite essa areia e finalmente poderemos fazer um pequeno balanço do que está a acontecer no mundo árabe, desta enorme revolução que está a acontecer. Eu queria, claro, puxar de você o assunto do Irã. Nós temos inclusive um trecho seu aqui, vamos assistir. Ok. O clima está cada vez mais tenso, a retórica belicosa cada vez mais exacerbada. Não é um bom sinal. Israel está decidida a impedir que o regime dos ayatollahs desenvolva a bomba atómica e assim proteger o Estado judaico de eventual ataque. Para alcançar este objetivo, estaria disposta a atacar? Neste caso, até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a apoiar Israel? É uma questão realmente muito boa. Inclusive, os Estados Unidos eles dividem por cores, né? O estado em que eles estão de alerta ou de pré-guerra. Exatamente. Quanto os Estados Unidos estariam dispostos a embarcar nisso? É difícil saber. Sabes que é uma situação com tantos variantes neste momento. É tão complicado. Eu não me lembro de uma situação tão incerta em muitos anos que eu cubro esta região. Porque podem acontecer tantas coisas inesperadas, sobretudo quando há uma situação de guerra possível nesta região, que sabemos como começa, mas não vamos saber em muito tempo como pode chegar a acabar. Não sabemos se é um caso pontual que vai acontecer, um ataque militar e acabou, ou se isto vai abrir uma caixa de Pandora totalmente imprevista, que pode ter efeitos em todo o planeta. O que eu sei pela minha experiência, Eduardo, é que normalmente quando acontece alguma coisa naquela região, o eco é planetário, é global, chega a todos os lugares. Não só pelo preço do petróleo, que é um dos problemas que afeta agora os americanos e que eles temem durante a campanha eleitoral um aumento de preços do petróleo, senão porque, em geral,
é uma situação tremenda, é uma situação explosiva. E a gente começa a entrar num campo em que qualquer ação pode ser mal interpretada, uma frase maldita, uma colocação mal feita, uma intolerância gerada por um grupo minoritário acaba detonando uma coisa muito maior. A gente vai continuar ainda nesse assunto. Pois é, na verdade, olha, eu estou com o Henrique Zimmermann aqui do meu lado, acompanhando essa história toda. Eu queria saber, na verdade, o que ele está achando dessa polêmica também. Olha, eu acho que o humor é um tema muito sério. Aliás, o Chico Anísio disse o Chico eu lembro-me do Chico na minha infância, na época da Revolução em Portugal, e às vezes eles importavam personalidades do Chico para Portugal. Eu lembro-me do Taylor, do jornalista, o locutor da rádio, que me fazia muito impacto nesse momento. É um tema muito sério. Eu acho que há sensibilidades à flor da pele por um motivo justificado. E é porque há demasiado racismo ainda, demasiados preconceitos, demasiados estereotipos. E é preciso pôr fim a tudo isso. E tudo o que alimenta esses sentimentos, tudo o que, com o pretexto do humor, nos leva a atacar grupos determinados, não só judeus, qualquer grupo étnico, qualquer grupo que possa sentir certa sensibilidade. E os judeus sofreram muito deste tipo de discriminações e continuam a sofrer, talvez ainda mais do que no fim do século passado, neste momento. Há certas campanhas internacionais, há interesses por detrás, há quem tem interesse em fomentar este tipo de sentimentos. Eu acho que isso é condenável e tudo o que possa contribuir a isso seria bom usar a criatividade humana e usar os creatives, as pessoas que fazem este tipo de publicidades, para tentar chegar exatamente ao contrário, a romper essas barreiras e a levar um pouco mais de tolerância, que bem falta faz. Eliane, aproveita, eu estou aqui do meu lado com o Henrique Zimmermann, sua pergunta para ele. Todo mundo meio assim demoniza o Irã, né? Mas a gente tem um precedente, Henrique, que é o seguinte: os Estados Unidos invadiram o Iraque unilateralmente, sem autorização das organizações, enfim, das Nações Unidas, né, alegando que havia armas químicas e biológicas. Depois de invadido, bem, não tinha arma nenhuma, né? Há vários livros, inclusive, já consolidando que não havia, que era só um pretexto. E agora, a pergunta que se faz: os Estados Unidos e o mundo ocidental acusam o Irã de estar realmente fazendo a bomba atômica. Há segurança nessa informação? O Irã está fazendo a bomba atômica? Ou está fazendo um programa nuclear que todo mundo tem, inclusive até o Brasil tem para energia? Sem dúvida alguma, o Irã está a fazer a bomba atômica. Se o vai conseguir ou não é uma grande pergunta. Mas porquê é que eles estão a fazer uma bomba atômica? Não porque a queiram usar amanhã de manhã. Nunca se sabe o que pode acontecer, porque é um regime ditatorial, é um regime dirigido por um grupo de ayatollahs que não podemos saber se algum pode vir a ser um líder irracional. Mas o que está provado, e isso é importante destacar, é totalmente distinto do tema do Iraque. A Agência Atómica Internacional confirmou isso. Eu falei com Mohamed al-Baradei, que era candidato à presidência egípcia, que foi prémio Nobel, que foi um homem que dirigiu a agência, e ele confirmou-me: nós temos toda a informação, tínhamos quando eu lá estava já há anos, dizia ele. A questão é que realmente o que o Irã quer fazer com essa bomba é mudar a estratégia de toda a região e talvez do mundo de alguma maneira. Quer perpetuar o regime islamista nos próximos 40, 50, 100 anos. Sabes que dentro do Irã há um movimento popular muito importante, realmente significativo. A classe média do Irã está farta da ditadura, quer realmente uma primavera. E este movimento foi muito reprimido pelo governo, que tenta de alguma maneira manter-se no poder, manter a revolução islamista que Khomeini começou no poder, sobretudo hoje em dia dirigida por Ali Khamenei, que é o líder espiritual. Eles querem poder invadir os países do Golfo, que são, no fundo, as reservas de petróleo mais importantes do mundo. E nesse caso, se eles têm um escudo nuclear, ninguém vai poder fazer nada. Os Estados Unidos não vão poder reagir, não vão, se chegarmos já a esse momento. Portanto, não se trata só de ameaçar Israel, mas há vários factos que eu penso que no Ocidente não se destaca suficientemente. Um deles é que eles estão a desenvolver mísseis com um alcance de 12 mil quilómetros. Porquê 12 mil quilómetros?
Porquê o Shiab 6? E há provas disso. O próprio Al-Baradei o confirmou. Porquê 12 mil quilómetros? Porque essa é a distância entre o Irã e os Estados Unidos. Porquê 5 mil quilómetros? Porque essa é a distância entre o Irã e várias capitais europeias. Roma, Londres, Madrid, etc. Ou seja, não se trata só de ameaçar Israel. E depois há outro facto que nós tendemos a esquecer. Não há nenhum país das Nações Unidas, dos 193 países das Nações Unidas, que ameace todas as semanas outro país membro das Nações Unidas. E isto acontece já há bastantes anos por parte do Irã. Portanto, eu não tenho a certeza que a opção militar seja a melhor. Eu penso que a opção militar, neste momento, pode talvez ser contraproducente até, porque pode provocar uma união da oposição com o governo dentro do Irã. É preciso dar uma possibilidade a que essa oposição se manifeste e tente fazer uma mudança política interna. E, ao mesmo tempo, as sanções internacionais, que chegam talvez um pouco tarde, estão agora a funcionar. Eu espero que não seja demasiado tarde. Mas não há dúvida que essas sanções estão a provocar uma crise económica dentro do Irã sem precedentes. Hoje, 1 quilo de carne custa 28, 29 dólares em Teherã. Hoje, há filas de pessoas nas embaixadas estrangeiras de Teherã para conseguir vistos para vir para o Ocidente. Hoje em dia, há todo um movimento interno. A moeda perdeu 45% em 4 meses, por dar um exemplo. Ou seja, há uma crise. Contava-me um dos conselheiros de Obama, que tenho a certeza que a Sandra conhece, o Dennis Ross, com quem me reuni há poucas semanas. Ele disse-me, é incrível ver os barcos petroleiros do Irã que estão a continuar a tirar petróleo, mas que não têm a quem vender esse petróleo. E esses barcos são, no fundo, barcos fantasmas. Ou seja, há um efeito importante sobre o Irã. A pergunta é se vamos chegar a tempo ou não, se essa bomba vai chegar antes. Não há dúvida que eles estão a tentar. Eu não acredito que eles montem a bomba. Eu acredito que eles querem chegar à capacidade de o fazer em pouco tempo, sem chegar a montá-la. Mas isso já é uma ameaça suficiente, sobretudo, mais que para Israel, para todos os vizinhos e para todos os países muçulmanos que temem profundamente essa possibilidade. Olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre a Síria, que está cada vez mais isolada. E, Sandra, sobrou até para a primeira-dama. Ah, ela pode até perder a cidadania britânica dela. Bom, a gente está falando de outros assuntos também, além de Chico Anísio. Eu queria falar das noivas sírias. Aham. Eu queria